Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Liguem aí o microfone de vocês. Vamos bater um papo rapidinho aqui. Tudo bem. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Olha só, eu deixei nas últimas aulas aí algumas dicas de canais no YouTube para vocês acompanharem as aulas lá também. E essas aulas são um complemento da minha aula também, tá? Então, toda aula que eu posto lá, ou todo link que eu coloco lá para vocês buscarem, é o complemento da aula que eu estou dando para vocês. Tá bom? Então, não deixem de ver, não deixem de assistir essas aulas, tá bom? Eu espero que tenham assistido a aula anterior, porque ela é seguimento para essa que nós vamos ter hoje. Tá beleza? Beleza. Todos vocês estão bem? Sim. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo que estudamos na última aula, mas mais precisamente ao período napoleônico, né, na França, o que a gente chama de o golpe do 18 Brumário. Tá? E o que é isso, professor? Vocês dizem que com a questão do renascimento cultural e científico, muita coisa mudou, né, principalmente na França. Nesse período, durante o renascimento científico e cultural, a França ela rompeu com todas as tradições religiosas que ela possuía, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ela vai, enquanto todo o resto do mundo seguia um calendário gregoriano, que a princípio tem origem dentro da Igreja Católica, a França vai mudar seu sistema de contagem de dias e vai utilizar um calendário antigo, né? E aí eles vão mudar toda a estrutura. Então, Brumário é um mês desse período da França, tá? Então, 18 era o dia e Brumário era o mês. Só para a gente deixar já explicado essa parte aí. Os exercícios dessa unidade, né, estão da página 104 até a página 117. Se você tem dúvida, manda lá no meu e-mail ou no Clipe Escola que eu respondo para vocês. Dica de canal no YouTube para vocês acompanharem a aula e aprenderem mais também. DPG Mundo. Não sei se vocês assistiram, mas esse é um canal muito legal, porque não é uma aula chata, não é um professor falando várias horas assim. É uma animação. Isso é muito bacana. Então, procura lá, DPG Mundo, as Guerras Napoleônicas. Tem a parte 1 e a parte 2. No máximo é 15 minutos cada vídeo. Beleza? Beleza. Todos anotaram aí? Sim. Pra ser sincero, eu bati print, tá? Tranquilo. É mais fácil, né? Deixa eu compartilhar outra tela aqui para vocês, para a gente dar início. Professor, o senhor quer que ligue a câmera ou não? Não. Sem necessidade. Beleza? Todos estão vendo? Todos conseguem ver aí? Sim. Beleza. Então, olha só. A partir de agora, a gente vai falar sobre uma outra parte da história da França, né? Nós vimos nas últimas aulas que para a França romper com o sistema absolutista, a França passa por vários processos, né? De revolta, de revolução, muita morte, muito sangue, muita guerra política, né? E enquanto a França estava lá pegando fogo por conta do jacobino, dos girondinos, por conta da Revolução Francesa em si, ela também tratava de negócios externos, onde as guerras francesas alcançava precedentes muito grandes, né? Isso vai acontecer porque o Napoleão, apesar de ser muito jovem, ele já era general. Por que ele era general? Porque ele tinha uma inteligência militar muito grande. Então ele conseguia vencer batalhas que quase era impossível,
entende? E por que que eles viviam em guerra? Porque é o seguinte, toda guerra durante esse período, o resultado dela era a anexação de um território. Então, se ele guerreava com um território X e ele vencia, aquele território passava a ser território francês. Compreende? Então, o que acontecia? À medida que o Napoleão ia ganhando as guerras, esses territórios eram anexados à França. Consequentemente, Professor, foi. é que nem o jogo War, né? Aquele jogo de tabuleiro, né? Exatamente. Então, à medida que a França vencia esses conflitos, essas guerras, ela crescia em território. E isso era bom para a França, né? Só que o Napoleão, apesar de ser militar e não estar participando diretamente do processo de revolução da Revolução Francesa, ele vai ser muito influente por conta desse êxito militar que ele tinha. Então, o que vai acontecer? À medida que ele vai ganhando guerras, ele vai se fortalecendo. E vocês viram que na nossa última aula, a gente falou que... Eu vou entrar. Oi, professor. Oi. Quem é? Gabriel. Beleza, Não. Gabriel. Aí, tudo bom? A Emily. Oi, Emi. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Olha Falou só, pra ti. E aí, Gabriel? deixem o microfone de vocês desligado. E aí, quando você precisar fazer uma pergunta, tu levanta a mão e libero o microfone, beleza? Ok. Então, vamos continuar. Então, olha só. E à medida que ele ganhava importância política, né? E nós vimos que na última aula, os girondinos é que vão terminar no poder e vão expulsar os jacobinos, né? Que era a parte mais extremista da Revolução. Quando eles expulsam os jacobinos do poder, o que acontece? Eles pensam o seguinte: olha, a gente precisa entregar o poder da França para alguém que é forte. Porque eles sabiam que eles não tinham tanta força assim. E que a qualquer momento os jacobinos poderiam se voltar novamente e tomar o poder. Então, a pessoa que eles acreditavam que era mais eficaz e mais, como é que eu posso dizer, e mais adequada, vamos dizer assim, para esse cargo, né, para essa estrutura, era o Napoleão. E aí eles vão arquitetar para que o Napoleão chegue ao poder. Então, ali, ó, o golpe do 18 Brumário, que aconteceu em 1799, levou ao poder na França, um dos maiores personagens da história mundial. Considerado um gênio militar e um grande estadista, Napoleão Bonaparte representou a definitiva ascensão burguesa na França revolucionária. Tá? Então, olha só, o governo do Napoleão durou 15 anos e ele pode ser dividido em dois períodos, tá? Em dois períodos. O consulado, que acontece em 1799 até 1804, e o período do Império, que acontece em 1804 até 1815. Por que isso acontece? Por que ele tem dois períodos? Existe uma frase que é muito famosa, aí, eu não lembro agora quem disse, mas é uma frase muito famosa que diz o seguinte: se você quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? Dê poder a essa pessoa. E todas as pessoas que sobem ao poder, geralmente, elas têm tendências a quererem se perpetuar no poder. Né? Geralmente, isso sempre vai acontecer. E não foi diferente com Napoleão. Apesar de ele ser general, já ter um certo poder em suas mãos, ele queria mais. Quando Napoleão dá o golpe do 18 de Brumário, ele vai mudar a estrutura política da França. Né? Anteriormente, a gente tinha uma república, e essa república era representada por senadores e deputados, né?
Só que agora ele vai mudar. Ele vai tirar esses deputados e senadores e vai instalar um consulado. O que é um consulado? É um representante de todo o povo. E aí na França vão ter 3. E o Bonaparte, ele vai ser o cônsul de mais alta patente. Então isso vai dar para ele uma certa autonomia e autoridade. Que a gente vai ver agora. Como que era o período do consulado dele. Poder executivo era composto por 3 cônsules ou 3 cônsules. Napoleão ocupava a posição do primeiro cônsul. Suas atribuições lhe conferiam poder de quê? Ele poderia propor as leis, todas as leis. Ele poderia nomear e administrar. Ele poderia controlar o exército e também conduzir as relações exteriores. Então Napoleão aí já tinha basicamente todo o poder nas suas mãos, né? E aí ele tomou algumas medidas dentro do campo da economia, da educação também, e essas medidas vai agradar uma parte da população francesa. Então, fala, Gabriel. Só uma curiosidade, a foto da capa do livro, ela retrata Napoleão, não é? Isso, exatamente. É uma dúvida que eu tenho, eu não sei se o senhor vai poder responder, mas é verdade que nos registros históricos é possível afirmar que Napoleão ele era bem baixinho? Sim. Porque eu já vi vi vários filmes, inclusive Uma Noite no Museu, eu acho que é o 2, e um desenho que mostra certas viagens ao tempo e retratava Napoleão como uma pessoa bem baixinha. Ah, tá. Exatamente. Obrigado. Ele não era de estatura mediana, né? Ele era abaixo da média. E aí... Eu já me lembrei até de certos videogames que retratam a Revolução Francesa, que certas vezes quando Napoleão ele aparece, ele sempre demonstra uma atitude de inteligência maior do que dos outros, como se ele fosse um estrategista, sabe? Assassin's Creed. Ele tá por tudo as coisas que ele tá por trás, ele sabe maquinar direitinho como revoluções e coisas assim. Uhum. Exatamente. Exatamente isso, né? Obrigado. Napoleão ele representa exatamente isso. Ele era estrategista, ele sabia montar toda a sua estratégia de guerra, a maior parte das estratégias de guerra que ele montou, ele foi vencedor, foi vitorioso. Então, tudo que representa Napoleão atualmente, seja em jogos, seja em filmes ou animações, é uma representação não 100% fiel ao que ele era, mas podemos dizer que 80%, 90%, que era basicamente a representação dele, né? Então, o que acontece? Ele vai, na economia, ele vai confirmar e legalizar a distribuição das terras aos camponeses, vai realizar obras de estrutura, como saneamento, estradas e pontes, ou seja, aquela sociedade que era uma sociedade em desenvolvimento, ele vai fazer com que essa sociedade agora tenha uma certa estrutura para suportar e para conduzir a vida das pessoas. Ele vai criar o Banco da França e, através desse banco, ele vai controlar a emissão da moeda, do dinheiro, tá? Ele vai controlar a inflação, vai emprestar dinheiro ao comércio e também à indústria, tá? Aumentou os impostos de importação, ou seja, o que eles compravam de fora para a França tinha uma certa quantidade de imposto, tá? Maior do que de exportação. Concedeu prêmios aos inventores de máquinas e mesmo manuais racionais de fabricação. Então, ele estimulou com que a industrialização francesa crescesse, né? Qual foi o resultado disso? Ele atendeu às necessidades dos camponeses,
Ele também atendeu a dos trabalhadores urbanos, construindo estradas, saneamento básico e, sobretudo, a burguesia, que é o processo de aceleração do processo de industrialização da França, né? Com isso, ele vai aumentar o emprego, né? E várias outras coisas dentro da França. Ele era um gênio, né? E o que aconteceu com ele na educação? Na educação, ele vai instalar ou vai criar escolas em toda a França, né? Anteriormente a isso, as escolas eram restritas a um certo grupo de pessoas, principalmente as que tinham dinheiro. O Napoleão ele vai criar escolas em toda a França. Isso vai ser a democratização do ensino, né? Apesar de não ser um sistema democrático. Ele vai organizar a educação secundária em bases rígidas, quase militares. Ou seja, as escolas que hoje a gente conhece de ensino fundamental e médio, elas eram bastante rígidas. As crianças eram ensinadas quase de forma militar. Ele fundou escolas para a formação de professores. Ele subordinou as escolas técnicas ao Estado e também vai estimular o ensino superior, ou seja, as universidades na França. Aqui nós temos uma figura do Napoleão, ainda jovem, né? Aqui ele está representado como um soldado. Vítimas da peste em Jaffa, né? A imagem do Napoleão caridoso, ele está ajudando as pessoas que estão com necessidades aí. Tudo isso era uma forma de afirmar ou consolidar a imagem dele como um grande homem. O Napoleão, nesse período, ele vai criar o Código Civil Napoleônico, tá? Que vai se chamar, nesse primeiro momento, como o Código Civil dos Franceses. Deixa eu passar aqui. O que era esse Código Civil dos Franceses? Foi otorgado por Napoleão I e entrou em vigor em 21 de março de 1804. Embora não tenha sido o primeiro a ser criado em uma nação europeia, é considerado o primeiro a obter êxito inegável e influenciar os sistemas legais de diversos países. Esse código, propositalmente acessível a um público mais amplo, foi um passo importante para estabelecer o domínio da lei. Tá. Vou passar essa parte aqui. Isso aqui é muito interessante. Todo o caminho percorrido por Napoleão Bonaparte durante o consulado visava traçar um instrumento que levasse a França e, consequentemente, o general a um poder mais amplo. Então, tudo que o Napoleão fez durante esse período, ele não fez porque ele era bom. Eu sou bonzinho, quero ajudar o meu povo aqui a ser um povo, ajudar o meu povo a ter mais condições, etc. Não. Tudo isso tinha um propósito, tinha um motivo. Nunca ninguém que é desse meio político faz algo sem esperar nada em troca, né? Então, todos os passos que Napoleão deu foi em busca de ocupar um poder mais amplo, que é o poder de imperador. Na política externa, desde cedo, Napoleão deu sinais de suas intenções. Negociou com adversários, mas adotou uma postura autoritária ao criar novos estados e destituir monarcas de vários países europeus. Para as monarquias europeias, a figura de Napoleão lembraria sempre a imagem de um soldado levado ao poder pela revolução que executou um rei na guilhotina. Ou seja, todo mundo tinha medo do Napoleão. Apesar de ele não ter participado ativamente lá da revolução na França, as pessoas tinham medo dele. Ele era muito temido em toda a Europa, né? Após ter se tornado cônsul vitalício, ou seja,
ele teria esse cargo de cônsul a vida inteira, até o dia da sua morte. Até o dia da morte dele. Um novo plebiscito garantiu ao general todo o poder que aquela nação poderia lhe conferir, o título de imperador da França. Então, o que aconteceu? O Napoleão foi lá e ganhou o título da França, né? De imperador da França. Aqui tem uma ilustração que conta, que mostra a coroação do Napoleão aí e da Imperatriz Josefina na Catedral de Notre-Dame de Paris. Foi um negócio muito bonito, né? E aqui a foto do Napoleão no seu trono imperial agora. Aquele que era general agora passa a ser um imperador. E a foto mais famosa dele aí, né? Foto não, né? A imagem mais famosa do Napoleão, montado no seu cavalo. A trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi marcada desde o início pelas guerras que visavam a expansão militar do domínio francês. A Inglaterra, que nesse período aí era a maior potência industrial da época, temia o crescimento econômico da França. Também temia o seu desenvolvimento industrial e a concorrência que isso ia significar para a Inglaterra. Cada nova vitória do exército comandado por Napoleão anexava novas terras, que era o que eu falei logo no começo da nossa aula aqui. Que as guerras que aconteceram nesse período foram guerras de anexação de território. Com isso, eles conquistavam novos mercados também. A guerra entre as duas potências era inevitável, entre França e Inglaterra, né? Em 1805, a Marinha Francesa tentou invadir a Inglaterra, só que foi derrotada pela Esquadra Britânica. Essa foi uma das estratégias militares do Napoleão que mais deu errado na vida dele. E provavelmente tenha sido o início do fim, né, de Napoleão. Por quê? Imagina aí, vou dar um exemplo para vocês aqui muito clássico, de futebol, por exemplo. Nós temos aí o Cristiano Ronaldo, que atualmente é o melhor do mundo, né? E dificilmente uma zaga consegue parar ele. Dificilmente um zagueiro, uma pessoa consegue parar o Cristiano Ronaldo sem precisar utilizar da falta. Agora imagina aí um zagueiro ruim demais no Brasil, ou no mundo inteiro, não sei, que tente parar o Cristiano Ronaldo na área do gol. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por que eu estou falando isso? Porque quando Napoleão mandou a marinha francesa atacar a Inglaterra, ele assinou o decreto de morte, porque a Inglaterra, além de ser uma potência industrial, ela ainda era a maior potência naval do mundo. Então, foi basicamente um tiro na água, né? Ele não tinha condições de ganhar essa guerra com a Europa, com a Inglaterra, principalmente em mar. Fala, Gabriel. Eu achei interessante essa comparação, né? Sobre a Inglaterra ser a maior potência naval. E isso é uma coisa, assim, realmente indiscutível, porque, inclusive, a Inglaterra, ela foi uma das nações que mais contribuiu para o fim dos piratas, fora os espanhóis, óbvio. Mas o interessante é que, assim, tanto a besteira que o Napoleão fez de tentar atacar a Inglaterra, tanto ao exemplo o que o Napoleão fez, entendeu?
E é uma coisa que decepciona, porque um estrategista, um gênio, um general que se tornou imperador, é uma coisa incrível. E depois de tudo que ele fez, ele fazer uma coisa dessas é simplesmente burrice. Exatamente. Essa batalha aí da França com a Inglaterra... Alô? Oi. Pode falar. Alô? Pode falar. Em relação ao Oi? ataque que Napoleão fez à Inglaterra, isso foi praticamente um ataque suicida à nação francesa. Exatamente, né? É uma estratégia errada, né? Todos os grandes estrategistas aí de guerra, seja da Primeira ou da Segunda Guerra, tiveram estratégias erradas, né? E aí isso é consequência, né? Foi a consequência de uma estratégia errada. Quando vocês forem estudar a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que eles vão ter estratégias erradas durante todo o processo de guerra, né? Tipo a estratégia de Pearl Harbor. Exatamente. Tipo a outra estratégia de atacar a Rússia no inverno. Isso. Entendeu? Então, tem até uma figura no livro que fala sobre isso, né? E o desgaste do Império Napoleônico foi o inverno russo. Exatamente. A ideia dele de atacar a Rússia no inverno foi outra ideia furada, porque não tinha condições. O inverno russo é muito mais intenso do que o inverno francês, né? E muitos morreram congelados até, nem chegaram a lutar. Vamos dar sequência. Então aqui, ó, nós vamos ver que a expansão do território do Napoleão vai acontecer de forma muito rápida, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Esse bicho hoje tá ruim? Olha só. Pode falar. Ele é corno. Seu corno. Não, o que ele fala? Ixi, o irmão dele ligou pra ele. O meu tio de São Paulo ligou, só que eu recusei. Como faz que o Vitório falou? Emily, desliga o microfone. Então, pessoal, lá no vídeo que eu deixei como dica para vocês vão ver que essa expansão do Império Napoleônico ela tá ilustrada lá. Então você vai conseguir ver passo a passo como ele começou e como ele terminou, tá? Mas é basicamente que essa área toda de verde aqui foi a área que ele foi alcançando enquanto imperador. Em 1806, diante dessa crise com a Inglaterra, né, dessa possível guerra contra a Inglaterra, ele vai criar o bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Derrotado pela Inglaterra, né, ele vai decretar a proibição da entrada de produtos britânicos no continente. Ou seja, todas as nações que apoiavam ou que eram apoiadas pela França não receberiam os produtos ingleses. Por que isso? Porque a Inglaterra agora ela era uma potência industrial. E se o Napoleão bloqueia a entrada desses produtos ingleses, ele vai fazer com que a Inglaterra tenha prejuízo. Essa foi a ideia dele. Tá? Para o imperador, essa atitude daria à França o predomínio nos mercados europeus. A França também era industrial, mas não era uma potência como a Inglaterra. Muitas nações vão ignorar esse bloqueio. Outras, ameaçadas pela invasão napoleônica, travaram verdadeiras guerras nacionais contra o exército francês, que foi o caso da Espanha e Portugal. É interessante, né? Porque é o seguinte,
o bloqueio continental existia e o Napoleão dava como resultado, ou como consequência da não obediência a esse bloqueio, a invasão do seu território. Então ele ameaçava os outros países, né? Portugal e Espanha também foram ameaçados. Portugal, ele tinha negócios tanto com a França quanto com a Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Quando Napoleão falou o seguinte, ó, se não obedecer o bloqueio continental, nós vamos invadir o território. E é por esse período, com medo de ser morto pelo exército francês, que o rei Dom João sai lá de Portugal e vem para o Brasil. Entende? Então ele não vem para o Brasil porque ele quis conhecer a Nova Terra, ele vem com medo de morrer para cá. E depois ele retorna, quando Napoleão, enfim, é derrotado. Né? Tudo isso gerou um grande desgaste na hegemonia francesa no continente. Né? Aqui nós temos uma charge que relata ou retrata exatamente a briga da Inglaterra com a França pelo mundo. Né? Pelo mundo. Então, a queda de Napoleão, ela acontece. Vão surgir algumas coligações para o combate de Napoleão, né? São chamadas de coligações antinapoleônicas. Nós vamos ter a campanha da Rússia, com quase 600 mil soldados que deixaram a França e menos de 60 mil vão voltar. Doentes e outros famintos. Muitos vão morrer lá no frio. Né? Na França vai ter uma crise de alimentos, né? Por conta das guerras, a alimentação ela vai ficar escassa. E a opinião pública começa a questionar esse expansionismo desenfreado do Napoleão. Em 1813, uma coligação formada pela Grã-Bretanha, que a gente chama também de Inglaterra, a Áustria, Prússia, Rússia e Suécia vão vencer a França na Batalha de Leipzig. E em março de 1814, Napoleão vai assinar um tratado de Fontainebleau, pelo qual ele vai abdicar do trono da França, ou seja, ele está deixando o trono da França. O governo da França vai retornar à família real. É incrível, né? Você tem um processo de revolução para a quebra um processo de revolução para a quebra do sistema monárquico absolutista, e todo esse processo acontece onde muita gente morre, o rei é guilhotinado, né? Enfim, acaba com o processo, acaba com o sistema. Aí o sistema ele volta, ele acaba retornando, mesmo que de forma indireta, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque quando o Napoleão se torna o imperador, você está voltando com o absolutismo. E quando ele sai do trono e deixa vago a cadeira de imperador, o governo da França vai voltar para as mãos da família do Luís XV, que era o antigo rei, Luís XVI, que era o antigo rei. Entende como foi basicamente uma guerra em vão, né? Vamos dizer assim. Então, o Napoleão, depois disso, depois que ele entrega o governo da França para a família do Luís XVI, ele vai se exilar, ele mesmo vai se exilar na ilha de Elba. Só que esse exílio dele não vai durar muito tempo não, porque ele vai voltar, né, e vai governar por mais 100 dias a França. E aí ele já tá... Oi. Então isso foi praticamente um golpe de Estado. Do Napoleão? Fala. Uhum. Não, acho que não, a gente nem consegue dizer que é um golpe, porque ele sai, né, e o outro governo ele não tem tempo para fazer quase nada. Ele mal se estrutura e ele já volta novamente. Entendi. Entendeu?
E aí, quando ele assume de novo o governo da França, é só por mais 100 dias. Então, olha só. Ele governa entre 1º de março de 1815 até 18 de junho desse mesmo ano, quando o exército dele foi vencido na Batalha de Waterloo, que acontece na Bélgica. Esse período é a fase final das chamadas Guerras Napoleônicas, assim como do Império Francês de Napoleão Bonaparte. Tá? Depois desse período, nós vamos ter o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele vai acontecer para definir algumas diretrizes aí, para impedir também algumas coisas. Ó, o que foi esse congresso? Foi uma conferência que aconteceu entre embaixadores das grandes potências europeias, que vai acontecer na capital austríaca entre 2 de maio de 1814 e 9 de julho de 1815. Qual era a intenção? Era redesenhar o mapa político do continente europeu após essa derrota da França napoleônica e restaurar os respectivos tronos da França, né, das famílias reais derrotadas pelo Napoleão. Porque o que acontecia? E firmar uma aliança entre os burgueses. O que acontecia? Toda vez que o Napoleão ganhava uma guerra ou anexava um território, ele colocava alguém da família dele como o rei, o imperador, a imperatriz, a princesa. Então, basicamente, todos os irmãos de Napoleão foram tornados reis por ele em algum momento ou em alguma área da Europa que ele conquistou. Então, esse Congresso de Viena foi para desfazer tudo que o Napoleão tinha feito. Entendeu? A Santa Aliança. O pacto político-militar de caráter conservador entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, as 3 potências vencedoras da guerra contra Napoleão, para garantir a realização prática das medidas que foram aprovadas no Congresso de Viena, bem como impedir o avanço nas áreas sob a influência dos ideais revolucionistas e constitucionalistas que se fortaleceram com a Revolução Francesa e que havia desestabilizado toda a Europa. O bloco militar, que durou até as revoluções europeias de 1848, combateu as revoltas liberais e interferiu na política colonial dos países ibéricos, já que era a favor da recolonização. Então, essa Santa Aliança aqui, e aqui nós temos uma charge também que fala sobre o Bloco dos Reis, onde eles estavam tentando repartilhar ou reconstituir o continente europeu depois da saída do Napoleão. Então, esse congresso, essa Santa Aliança, era para justamente tentar desfazer ou tentar dar um freio em todos os ideais revolucionários que a França desenvolveu durante esse período. Só que não adiantou, né? Porque o que vai acontecer? Esses ideais eles vão chegar em todo mundo, praticamente, né? Isso vai fazer com que alguns países se tornem independentes, como o Brasil, tá? Como o Haiti. Muitos vão ser influenciados e impulsionados por esse período da Revolução Francesa. Entenderam? Então, gente, a minha aula de hoje fica por aqui. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês perguntarem. E aí a gente já encerra a aula. Se tiver dúvidas, perguntas, fica à vontade. E aí, professor, como é que tá a sua quarentena? A quarentena tá boa, tô só em casa, né? A maior dúvida do rapaz era essa, meu Deus. Não era dúvida não, pô. Alguém tem dúvida, pessoal? Eu não. Tia Andresa, ativa o áudio aí.
Acho que ela não tá me ouvindo. Né? Aí. Oi, Gabriela. Tia Andresa, Hum? eu tentei ligar para a escola, mas eu não consegui. Eu tenho uma dúvida. Eu não consigo acessar o link do PDF da tarefa de história. De robótica. Não consegue? Não consigo acessar o link. O link não tá no PDF. Ah, Aí eu não consigo acessar o link do PDF. Tu tem um aplicativo para abrir o PDF? Tenho o PDF Reader. pois é, eu vou dar uma olhada nisso. Tipo, eu clico aqui, eu abro o PDF. Aí eu vou clicar no link, aí não abre. Ah, eu vou verificar, te dou retorno, tá? Não abre porque o professor de robótica dá a entrega das atividades, é 7 dias para entregar a atividade. E ele passou dia 16, então dia 22, a partir do dia 22 não dá mais para entregar. E eu estou tentando acessar até agora e não consigo. Eu vou verificar isso hoje, já pra ti. E tia Andresa, em relação a essa entrega de robótica, a gente tem que bater print, mandar lá no Clipe Escola? Manda pela Ou escola. Manda pelo Clipe Escola. No entanto, até isso retornar. Porque a previsão era dia 4. Só que a gente tem que esperar a ordem deles, né? De lá de cima. Se depender, se a gente sair tudo certo, for tudo certo dia 4, aí retorna todo mundo dia 4. Senão, a gente vai pedir para vocês deixarem o material e os professores vêm pegar para corrigir, para dar a nota de vocês. em que dia a gente vai ter que entregar na escola? Então, a gente vai estar marcando e passando pelo Clipe Escola. Como todos já Tá têm. bom. Porque isso praticamente que a gente está vendo na televisão não vai passar agora, né? Sim. Então, todo dia tem atividade. Todo dia para fazer atividade. Uhum. Entendeu? Terminou a atividade, beleza. Já vão ficar se preparando que o dia que a gente pedir é para trazer. Se organize, se preparem. E os trabalhos leva junto também? Tudo, trabalho, tudo que foi solicitado de vocês. Então, a partir do dia 4, se não tiver aula, vai ser combinado o dia para levar o material. Isso, exatamente. Tá. Tá bom? Vai esclarecendo para você. Eu acho que é isso, né, Andresa? Ok. Nossa aula de hoje é nossa